O Grêmio vai enfrentar um técnico que é top 3 no Brasil e não é bait. Já vou explicar essa história para vocês. Peço licença para tomar um minutinho da tua atenção e te lembrar dos recados básicos importantíssimos sempre no começo de cada vídeo, porque aí você interage comigo e a gente não esquece do que a gente está falando, a gente não perde o raciocínio. Like é extremamente importante se você gostar do conteúdo. Não é inscrito? Te inscreve, porque isso também é muito importante, forma uma comunidade forte por aqui. E se você está precisando de pintura predial ou residencial com muita qualidade e com confiabilidade, com segurança, aqui ó, esse é o lugar. Saturno Pinturas, @Saturno Pinturas, apoia esse material por aqui e vai lá, porque uma das principais questões aí que todo mundo sempre fala quando precisa de alguém para prestar um serviço na sua casa, no seu trabalho, enfim, é ter um serviço de qualidade e também ter a confiança de quem vai fazer esse trabalho. Então, vale a pena conferir @Saturno Pinturas, tá? Olha só, estou fazendo mais uma vez esse formato aqui um pouco mais conversado, um pouco mais resenhado, e até para continuar explicando para vocês aqui, eu vou, sempre que sair uma novidade, eu achar pertinente, eu vou falar com vocês nos vídeos mais curtos, uma opinião um pouco mais, como é que eu vou explicar, um pouco mais objetiva, essa é a palavra que me fugiu. E eventualmente vou aparecer por aqui com esses vídeos um pouco mais longos, propondo também um debate um pouco mais aprofundado sobre Grêmio. A luz tá boa aqui também, né? Bom, vamos falar sobre o técnico top 3 que o Grêmio vai enfrentar. Para quem não está ligado, Grêmio e Ceará se enfrentam no final de semana. Por que técnico top 3? Estou com uma publicação do site Gol aqui aberto com os técnicos mais longevos do Campeonato Brasileiro. Tá? E, por óbvio, o técnico mais baixo nessa lista é o 19º, Thiago Carpini, que chegou no Juventude no dia 4 de agosto. Mas não vou nem pegar o 19º, tá? Vou pegar aqui, ó, o top 3 e depois a gente fala. O terceiro é o Léo Condé, do Ceará, anunciado no dia 27 de junho de 2024. Gente, a gente está falando do técnico top 3 do Brasil, que começou o seu trabalho no dia 27 de junho de 2024. Que loucura. O segundo técnico mais longevo do Brasil, Rogério Ceni, do Bahia, 9 de setembro de 2023. A gente está se aproximando aí dessa data, né, do 9 de setembro, fechando praticamente 2 anos de trabalho, o técnico Rogério Ceni. E o técnico mais longevo do Brasil, disparado e muito, é Abel Ferreira, do Palmeiras, 30 de outubro de 2020. Começou a era Abel Ferreira no Verdão. E vamos entender um pouquinho do que está se passando com o Grêmio, por que as coisas não acontecem, não dão certo com o Grêmio, e qual a relação com essa publicação do Gol e o tempo de trabalho. Então, só passando rapidinho a lista para que todo mundo possa ter uma noção, mais ou menos, dos trabalhos aí dos técnicos brasileiros. Thiago Carpini, 19º, 18º Renato Paiva, do Fortaleza, 17º Fábio Carille, do Vitória, 16º o David Ancelotti, do Botafogo, 15º Crespo, do São Paulo, 14º Daniel Paulista, do Sport, 13º Fernando Diniz, do Vasco, 12º Dorival Júnior, do Corinthians, 11º Mano Menezes, no Grêmio. Então o Mano Menezes, até mesmo que tenha começado seu trabalho dia 21 de abril de 2025, não está entre os técnicos mais novos do Campeonato Brasileiro. Está quase na primeira página, mano. 10º Renato Portaluppi, Fluminense. 9º Rafael Guanazes, do Mirassol. 8º Leonardo Jardim, no Cruzeiro. 7º Cuca, no Atlético Mineiro. 6º Fernando Seabra, no Bragantino. 5º Felipe Luiz, no Flamengo. 4º Roger Machado, no Internacional. E o top 3 que eu citei, Léo Condé, no Ceará, Rogério Ceni, no Bahia, e o primeiro, Abel Ferreira, no Palmeiras. O que eu penso sobre isso? Bom,
O Abel Ferreira, a parte mais óbvia, o Abel Ferreira no Palmeiras nos indica que um trabalho de continuidade, um trabalho com muito tempo do comandante ordenando a equipe, muito tempo do seu comandante pensando o futebol, quando esse é qualificado, dá um resultado, e o Palmeiras não é de hoje, vem ponteando todos os campeonatos que disputa. O Bahia hoje é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos combinar, o Bahia, por mais investimento que tenha, por mais condição financeira que tenha com o Grupo City, o Bahia não é o grupo mais qualificado do Brasil. E eu não sei, com todo respeito, obviamente, e eu não sei se o Bahia tem primeira página dos grupos mais qualificados do Brasil. E está hoje com um trabalho de quarto colocado. Ah, mas o Léo Condé é técnico aí de top 3 e o Ceará está na 10ª posição. Pois é, gente, 10ª posição para o Ceará. Será que o Ceará tem grupo para isso? A gente pode discutir, o Roger Machado é aqui do lado, mas eu não quero nem me apegar muito ao Roger, porque o Internacional foi eliminado agora da Copa do Brasil e está disputando o Campeonato Brasileiro, tem essa disputa também com o Flamengo. Confesso para vocês que estou gravando esse vídeo antes do jogo Inter e Flamengo, então eu não faço ideia do que aconteceu nessa disputa. Espero muito que o Flamengo tenha passado, mas até por isso eu não vou me estender no trabalho do técnico Roger Machado. E o quinto nessa lista, vejam só, é o líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, expandindo um pouquinho o top 5, é o líder do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz, pela equipe do Flamengo. Mas mesmo que não fosse, o Flamengo consegue compensar talvez um trabalho um pouquinho menos longevo com muito dinheiro, muito investimento para poder entregar um grupo que tem várias opções no grupo. Por exemplo, o lateral esquerdo do Flamengo, Alexandro. Não joga Alexandro, tem Ayrton Lucas. O Vinha fica fora de lista do Flamengo. Então a gente tem uma noção do que é essa equipe. Então compensaria de qualquer forma um trabalho menos longevo. Mas o que eu quero dizer com isso e aí como vamos trazer isso para o Grêmio? Se você estiver gostando desse conteúdo, dessa maneira de conteúdo, mais conversado, mais resenhado, mais falado, com um pouquinho mais de profundidade, quase que uma live sem ser ao vivo e sem o chat, você me diga aqui, tá? Porque eu gosto muito de saber da opinião de cada um de vocês e eu quero ser, com esse tipo de vídeo, a tua companhia. Para você que vai lavar a louça, para você que vai dirigir, para você que vai trabalhar e enganar o seu chefe trocando de aba. Eu quero ser a sua companhia. Trazendo um pouquinho mais para o Grêmio essa história toda, pessoal, o que eu penso sobre isso é o seguinte: o Grêmio tem um orçamento que é bem mais baixo em relação a várias equipes do futebol brasileiro e ao potencial de faturamento que os times do eixo Rio-São Paulo têm. Portanto, o Grêmio necessita ter um melhor pensamento sobre futebol. E o pensamento sobre futebol parte da ideia de que o seu comandante é suficientemente bom não para se meter em tudo do clube. Eu acho que não é por aí. Mas é suficientemente bom para gerir o espaço, para gerenciar tudo que envolve futebol. E, eventualmente, participar, como sempre participa, da indicação de jogadores, do processo de avaliação de atletas, para poder encaixar no seu modelo de jogo. Quer dizer aqui que o técnico vai trazer os seus bruxos? Não, eu estou propondo aqui um modelo um pouquinho mais profissional, onde o técnico vai, dentro do seu modelo de jogo, dentro da sua proposta de futebol, encontrar as melhores peças para ir aos poucos de uma maneira equilibrada, encaixando a sua maneira de jogar.
E o que é a maneira equilibrada? A gente pode estar falando de um tipo de jogador, de perfil de jogador, jogador mais experiente, jogador com a idade auge, um atleta mais jovem, o super jovem, jogador da casa, jogador estrangeiro, jogador que está cheio de fome para buscar os títulos que ainda não teve na sua carreira, ou aquele atleta que já empilha uma prateleira toda de conquistas. Você equilibra esse perfil de jogador e adequa a forma de jogo. Sinceramente, falar aqui para vocês, tá? Até me aproximar da câmera aqui para falar para vocês. Eu acho que o Grêmio não pensa em porra nenhuma sobre isso. Acho que o Grêmio não pensa... O Grêmio não começa a pensar sobre isso. E aí é um grande problema. Um grande problema. Porque assim, ó, meus queridos, se o Grêmio não tem orçamento para fazer futebol da maneira que poderia ter, se o Grêmio estava nessa dificuldade até com a Arena, há pouco tempo atrás, e vai competir a todo momento com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, o que mais? São Paulo já falei, Fluminense, Botafogo. Se o Grêmio vai competir nesse nível, nesse patamar, olha só quanta gente eu citei, com dinheiro ou com muito potencial de ter dinheiro. Se o Grêmio vai competir nesse nível, o Grêmio precisa fazer o seu futebol ser muito mais consistente. Precisa ter um pensamento muito melhor de futebol. Você concorda comigo? Deixar um tempinho para você escrever aí. Eu não vejo como caminho, como a solução, contratar jogador por contratar, o tal do contratadorismo, né? Não vejo como caminho isso. Também não vejo como caminho o Grêmio depender da categoria de base. Precisa ser equilibrado. Eu acho sim que a categoria de base, aí para entrar nessa seara, eu acho que a categoria de base do Grêmio, ela tem o potencial de entregar para o time, para o clube, vários bons jogadores para fazer parte desse processo equilibrado de montagem de um modelo de futebol. Mas não pode ser o pensamento do clube só categoria de base e não equilibrar o time. Assim como não pode ser o pensamento do clube só contratar jogadores mais experientes, e não é pela idade, juro, não é pela idade. Não pode ser a ideia do clube contratar só jogadores experientes e não pensar na juventude da equipe. Precisa pensar na juventude da equipe. Então, eu vejo dessa maneira. É uma possibilidade do time de equilibrar a partir do pensamento de futebol, do modelo pré-estabelecido de futebol. Mas será que o Grêmio tem isso? Eu acho que não. Se a gente for pegar antes do Mano, foi o Quinteiros. O Quinteiros na chegada do Grêmio foi o quê? Quinta opção? Sexta opção? Qual era o modelo que o Grêmio queria para o clube? E por que não seguiu com o modelo para o clube? Muitas vezes eu penso que é o seguinte, essa gestão, com todo o respeito às pessoas, mas essa gestão, em alguns modelos, fala, mas é que vem a pressão externa, mas é que vem a pressão da imprensa, é que vem a pressão da torcida, é que vem a pressão de sei lá da onde. E daí que vem pressão? Se tu tem compromisso, se tu tem convicção do teu trabalho, azar da pressão. Azar da pressão. Você tem que seguir naquilo que você acha que é o modelo de time, de técnico, de futebol que tu quer implementar. E eu fico com a impressão de que essa diretoria atual do Grêmio é muito suscetível a essas pressões externas. O que faz com que, às vezes, o modelo de futebol se perca. Eu gostaria muito de, nos próximos vídeos, poder chegar aqui com vocês e nessa resenha, ou enfim, nos próximos
vídeos de opinião um pouco mais curta, poder de alguma forma conversar com você sobre o detalhe, sabe? Chegar para você dizer o seguinte: olha só, eu acho que o Carlos Vinícius entrou bem no time porque ele contribui assim, assado para o jogo, ele se movimenta dessa maneira, a forma como ele se apresenta para a jogada é assim, o jeito que ele se vira no campo, o gesto técnico que ele se vira no campo, que ele procura os seus companheiros é assado. Mas será que a gente vai ter essa condição de chegar no momento que o sol baixa por aqui e dá um efeito na tela? Será que a gente vai começar o poder chegar nesse ponto, melhor dizendo, poder chegar nesse ponto do detalhe do futebol? Eu tenho muita dúvida. É por essas e por outras, meus amigos, que nessa abertura de várias gavetas que eu fiz aqui, começando com a lista dos técnicos mais longevos do Campeonato Brasileiro, falando de Mano Menezes, falando de futebol do Grêmio, falando do próximo jogo, eu digo, cada vez mais o futebol me parece ser imediatista demais. E que o que interessa é o próximo jogo, ganhou tá bom, perdeu tá ruim, muda tudo. Não se tem continuidade, não se tem calma, tranquilidade e não se tem, principalmente, adequação dos resultados sobre a expectativa que se coloca em cima de um trabalho. Tenho para dizer para vocês que no futebol e na vida, se você faz toma atitudes corretas, faz as escolhas corretas, provavelmente você vai chegar num bom resultado. Provavelmente você vai chegar num bom resultado. Agora, se você não faz as escolhas corretas, como o Grêmio não fez nos últimos 3 anos, a maioria delas, vamos lá, 70%, 80% das escolhas não foram corretas, não tem como chegar no melhor resultado. Não vai ter como o Grêmio chegar com um técnico aí no top 3 dos mais longevos do Campeonato Brasileiro. Não vai ter como o Grêmio vencer dos maiores orçamentos do Brasil sem um futebol bem executado. E aí eu não estou falando do próximo jogo, nem da próxima temporada. Eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando dos próximos anos. Eu estou falando da construção de clube. Eu estou falando do modelo que eu, você, presidente atual, próximo presidente, os jogadores atuais, os próximos jogadores, o técnico atual, os próximos técnicos, vão querer para o nosso Grêmio. O clube é grande, mas disputar um futebol brasileiro sem pensamento de futebol a longo prazo é dose. E parte muito por dar continuidade ao trabalho que se acredita, principalmente na comissão técnica, e ter um técnico no top 3 do futebol brasileiro. Eu não sei se esse vídeo está nos 20 minutos ou está próximo disso, mas eu tenho certeza que deu muito tempo para você concordar e discordar de mim por aqui e comentar as suas opiniões sobre o que eu fui falando. Comecei de uma forma e fui construindo um pensamento sobre coisas que eu acredito que sejam as melhores do futebol. E vou aos poucos conversando com vocês dessa maneira aqui, até, quem sabe, daqui a um tempinho a gente conseguir voltar com lives por aqui. Quem sabe, hein? Se aí do outro lado, não esquece de deixar o like. Se puder compartilhar, compartilha que eu agradeço demais. E claro, né, te inscreve por aqui, porque isso ajuda bastante o trabalho de todos os dias. Ah, não esquece também, esse formato aqui ainda é modelo de teste, para ver se vocês vão gostar ou não vão gostar do que vai aparecer aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, pensando no longo prazo, né? Beijo, abraço, aperto de mão. Valeu!